Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins do Despertar de Consciência Cósmica e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, meus grandiosos amigos e meus guerreiros cósmicos. Bom, meus amigos, eu estou aqui hoje fazendo esta transmissão ao vivo para vocês. E muitas pessoas, que são inscritas nos canais, estão argumentando que não estão recebendo no YouTube as notificações, como eu fiz ontem a live, ontem à noite, aonde eu estava falando sobre a grande biblioteca do Vaticano. E muitas pessoas disseram, pô, eu não recebi notificação nenhuma. Será que você apertou o sininho no canal? Vou explicar rapidinho, antes de eu começar o vídeo, o que é a notificação. A notificação funciona da seguinte maneira. Você tem que estar inscrito no canal e apertar o sininho, ok? Mas o YouTube, ele entende que, o que acontece com muitas pessoas também é que elas ficam adiantando os vídeos, pulando parte dos vídeos. Isso faz com que você não seja notificado também, um dos motivos. Por quê? Porque na realidade, se você fica pulando os vídeos, fica adiantando o vídeo, o YouTube entende que o vídeo não está lhe agradando. E aí ele não vai mais te notificar. Um outro dado também é que se você não assiste o vídeo inteiro, se você pega o vídeo, para antes de terminar o vídeo, se você não assistir o vídeo do começo ao fim, isso aí é um fato, é uma base do YouTube, você não vai ser notificado também. Porque o YouTube entenderá que você não está gostando do conteúdo e o conteúdo não está lhe agradando. Então, mesmo você estando inscrito ou inscrita e apertando o sininho lá, ele não vai te notificar. Para você ser 100% notificada, você tem que o quê? Assistir os vídeos na íntegra e você tem que ali estar se manifestando, ou no like, ou no dislike, entendeu? Então isso é um detalhe que poucos youtubers, eles explicam, e isso mostra que você não receberá a notificação, seja nos meus canais, ou qualquer canal que você assista, você não será notificado se você não assiste o conteúdo na íntegra. Ou se você fica pulando o conteúdo. Se você pula o conteúdo, aí eu vou dizer para vocês. Vocês não vão ser notificados, mesmo vocês estando ali com o botãozinho do sininho ativado. Hoje eu quero debater com vocês um pouco de leituras energéticas. Será que vocês são bons ainda? Ou será que vocês já por algum momento foram bons em leituras energéticas? Ontem na madrugada, eu recebi no meu Messenger que eu tô tendo insônia. Então essa madrugada eu fui dormir 5:30 da manhã. Não tinha sono. Me virava do lado do colchão, virava do outro lado do colchão, ia pros pés da cabeça, voltava dos pés da cabeça do colchão, com muita insônia mesmo, E eu até fui no médico e o problema lá da minha quase poupança, o médico disse que não é furúnculo, aquilo ali tem que ver direitinho, é uma ferida. E ele disse que tem que fazer alguns exames, que ela não fecha. E aí eu ando sentindo muitas dores, Ontem eu fui dirigir e eu tinha que fazer um favor pro meu cunhado, marido da minha irmã,
Simplesmente eu sentei no carro, fui dirigi 2 minutos, dei meia volta e voltei e guardei o carro e falei para ele, ó, você vai lá, eu não consigo, sinto muita dor de ficar sentado. Então aí ontem, com mal-estar, doendo, né? E aí eu fiquei com muita insônia, eu não tava conseguindo dormir. E aí eu fico perambulando, né? As minhas redes sociais, os comentários no YouTube, o Messenger, o e-mail de relatos. E me deparei com uma mensagem que eu recebi, né? De um cantor aí de rock brasileiro, né? De uma banda que já fez muito sucesso no começo de 2000 ou nos anos 90, né? Acho que era começo de 2000, que tem até aquela música Quando o Sol se for, meu amor. Na, 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 na. E esse rapaz, ele estava fazendo um vídeo, né? Que a princípio esse vídeo parecia um grande deboche, porque ele é um artista, ele é uma figura pública, né? E geralmente figuras públicas e artistas, eles não vêm fazer denúncias tão abertamente, tão claramente assim, não é verdade? Eles têm ali, de uma certa forma, toda digamos, é, eles têm uma reputação a cuidar, porque senão eles caem no deboche, não é verdade? Não é igual o Marcelão, que é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, que você fala, as pessoas falam, isso aí já é um maluco nato, isso aí tem problemas mentais nato, isso aí já é maluco por natureza. Ainda bem que ele não é nem famoso e conhecido, porque ele vai, digamos, atingir só alguns gatos pingados de outros malucos. É mais ou menos assim. E aí, o que que acontece? Esse rapaz, ele faz um vídeo, um tom, né? Até vou ler o que eu coloquei, ó. Fico vendo as pessoas dando risadas dele. Nos comentários aonde o vídeo dele foi publicado, pessoas republicando o vídeo no canal de YouTube também. Eu coloquei, fico vendo as pessoas dando risadas dele. Esse é né, pus até o nome dele, fazendo sua denúncia, né, fazendo sua denúncia. Muitas pessoas dando muitas risadas, chamando ele de Zé Ervinha. Recebi agora esse vídeo no meu Messenger. A reação das pessoas é hilária, o povo detona mesmo. Ele está alertando algo que ouviu de alguém e parece um tanto assustado. Muitas pessoas dizem que ele está tirando onda, ou gozação, né? Onda. Mas ele está fazendo a denúncia dele dentro da verdade que ele acredita. Mas ele está fazendo a denúncia dele dentro da verdade que ele acredita. Mas, Marcelo, isso aí, eu acho que ele não acredita nisso daí não, viu? Eu acho que ele está denunciando, não, ele está tirando o escárnio da cara de todo mundo, aproveitando a situação aí da pandemia e a ferramenta veio. Eu acho que isso daí, Marcelo, da sua parte, isso está equivocado. Mas eu coloquei, né? Mas ele está fazendo a denúncia dele dentro da verdade que ele acredita. Mas muita coisa que ele fala tem coerência, como sobre artistas e influencers não serem pessoas comuns, pois muitos já foram trocados há tempos, como já falei tanto. Por isso vocês viram muitos vídeos denúncias de estarem simulando, por isso vocês viram muitos vídeos de denúncias de estarem simulando tomarem a vacina enquanto os importantes não estão. Você vê o vídeo, realmente o vídeo, ele tem um tom de sarcasmo, ele tem um tom de gozação, isso é notório. Tanto que eu coloquei, né, que as pessoas, muitos dizendo que ele está tirando onda.
vamos analisar alguns fatos. Vamos um pouco mais além na questão de energias. Vamos lá. Sim, ele está tirando onda? Está tirando onda. Mas por que ele está tirando onda, Marcelo? Ele tem raiva das pessoas? Ele não gosta desses assuntos? Ele não gosta do presidente? Por que ele, então, fala de coisas tão sérias, colocando coisa de maluco, coisa de retardados, coisa de pessoas sem noção? Por que ele faz isso, então? Me explica, Marcelo, fala pra mim. Por que ele faz isso com tom de deboche? Porque, na realidade, deixa eu te explicar um pouco o que é a classe artística. E isso é no Brasil também. Os artistas são pessoas que fazem muitos contratos na vida deles. Para você se tornar um grande youtuber, mega influenciador, mas eu falo é monstro mesmo. Para você ser um grande influencer digital, que são essas pessoas que temos no Instagram, para você ser um grande artista de cinema, um artista musical, para você ser um artista televisivo, aqueles que quase se tornam uma lenda. Vocês até podem não acreditar, porque isso pode ultrapassar o sentido da razão. O sentido da razão. Mas o que eu vou falar para vocês é o seguinte, vamos prestar atenção. Existe, sim, entrantes. Existe a troca de alma, ela é real, a troca de alma, a troca de espíritos. Existem clones. Eles clonam a pessoa, retira a pessoa original e o clone fica no lugar, fazendo, interpretando igual ao personagem original. Em alguns filmes foram retratados em tom de deboche. Por exemplo, quem nunca assistiu Os Homens de Preto, MIB, Men in Black, lá com Will Smith, e todos aqueles... Eles chegavam naquele grande quartel dos Homens de Preto. O filme MIB já é um deboche, mas mostra uma realidade através de um deboche. Eles estão num grande quartel, onde são os Homens de Preto, uma grande base. E essa base ali, né, tem muitos alienígenas. E ali tem um painel onde existem os seres alienígenas, sendo o que? Interpretando seres humanos. Ali você vê no filme, né? Tem o Stallone, tem o Michael Jackson, tem um punhado de artista. Então até ele fala assim, poxa, o fulano é alienígena, né? O Will Smith, ele olha para aquele telão e ele fala, poxa, nossa, é impressionante. Então você vê que os grandes artistas, influenciadores, que são influentes, né? São ali retratados como alienígenas, ETs que estão aqui passando por humanos e mobilizando a grande massa. E se você for ver Os Homens de Preto, o filme, ele não passa de uma grande comédia, ele é um filme cômico, um filme de gozação. É onde o que acontece? Eles mostram isso em tom de deboche. Para que o quê? Para que você, quando ouvir certas verdades, você associe ao ridículo, você associe ao deboche ou associe a coisas cômicas. Esse é o trabalho que sempre foi feito e será. Porque para você ser alguém grande aqui, nesta realidade, para você ser uma pessoa grande, você precisa
ter contratos e às vezes as cláusulas desses contratos você não conhece, porque todos os contratos possuem cláusulas ocultas, que somente o contratante sabe, mas o contratado não sabe. E grandes artistas estão a serviço, sim. Estão a serviço do grande governo oculto que serve a um grupo de seres extraterrestres. E isso é verdade. E isso é no mundo inteiro. Vocês já puderam reparar que na classe artística existe um grande número de divórcio e separação de casais? Vocês já repararam que na classe artística os artistas praticamente eles não param com esposos ou esposos, isso é raro, é difícil? Já perceberam isso? Que eles sempre estão se separando? O porquê disso tudo? Porque, para vocês terem uma ideia, esse pessoal em determinado momento da vida, ou algum entrante assume o corpo, ou essas pessoas são trocadas. Mas as pessoas do convívio íntimo, as pessoas que estão convivendo intimamente, que fazem até amor com elas, vivem o dia a dia, percebem. E não querem mais essas pessoas. Quero contar a história do grande Paul McCartney. Paul McCartney na Inglaterra, ele não é unânime o amor por ele não, pessoal. A mídia mostra que o amor dos ingleses pelo Paul McCartney, ele é unânime, não é. Existe uma separação na Inglaterra. Porque alguns o chamam de Paul McCartney, que seria falso, né? False McCartney. Então, em vez de false, it's false. Eles falam, né? False McCartney. Ou seja, né? Faux McCartney. Porque eles alegam que o Paul McCartney, ele não é o Paul McCartney dos Beatles. Que algo aconteceu em algum período na história dos Beatles que o Paul McCartney foi, ou ele foi sacrificado, ele foi retirado. Mas vamos aprender sobre Jane Asher. Jane Asher, ela era a namorada do Paul McCartney, era para ela ser o quê? Era para ela ser a esposa do Paul McCartney, ao contrário da Linda Eastman. Linda Eastman, para quem não sabe quem é Linda Eastman, que depois ficou conhecida como Linda McCartney, a família Eastman, para vocês terem uma ideia, se vocês pesquisarem, a família Eastman, ela era dona, se eu não me engano, da Kodak, aquela empresa de fotografias, porque a Kodak é um império. Eastman pertence, até depois eu vou pesquisar, é um grande império fotográfico, que é a Kodak mesmo. Porque a Linda McCartney, ela era fotógrafa profissional. Porque a família tradicional deles, se não me engano, eram os donos da Kodak, os fundadores da Kodak. Ela vinha dessa família, dessa geração. Jane Asher, a famosa namorada do Paul McCartney. Jane Asher, ela amava o Paul McCartney, o Paul McCartney amava Jane Asher, e todos diziam lá em Londres, ou os amigos falam, poxa, os dois são marido e mulher já. Só falta casar e oficializar, são marido e mulher. E existe um relato que, para vocês terem uma ideia, Jane Asher era povão, tá? Ela não tinha pedigree elevado, alto, como a Linda Eastman, que a família eram, sim, os fundadores da Kodak dos Estados Unidos, lá, né, de Nova York. Então, Jane Asher era uma simples, digamos, inglesa. Paul McCartney, o consagrado Beatle, namorando e praticamente morando já com Jane Asher.
Num belo dia, Paul McCartney disse para Jane que precisava ir para a África, numa viagem para a África. Quando Paul McCartney ele vai para a África com o seu segurança, desde quando os Beatles eles eram banda regional inglesa. Esse cara que foi motorista, esse cara que ajudava eles, os Beatles, e depois ficou como o que eles ficaram como... Ele ficou como segurança particular deles, e depois do Paul. Ele foi com o Paul para a África, os dois. Paul McCartney ficou um tempo de mais ou menos um mês na África. Mas na África é lá no interior, dentro da África mesmo. Lá nos quintos, lá no interior da África. E depois de 30 dias o Paul McCartney voltou. Segurança dele em questão de dias. O segurança dele estava andando na rua, um carro parou e matou ele. Isso ninguém sabe até hoje. As investigações não avançaram. É uma morte misteriosa. O segurança que foi com o Paul McCartney foi assassinado, tomando tiros na cabeça. Isso tem tudo relatado, se você pesquisar. O segurança, o único que foi com ele, foi assassinado em dias após o retorno da África. Ele foi assassinado alvejado na rua por um carro com pessoas desconhecidas e o cara morreu. Paul McCartney voltou para o convívio com Jane Asher. Meus amigos, não durou um mês. Ele se separou dela. Jane Asher disse em uma entrevista que o Paul McCartney ele voltou tão estranho da África que ela não reconhecia ele, não parecia ser mais o Paul McCartney. Ela disse, com as palavras dela em uma entrevista, ele parecia ser outra pessoa. Eu não reconhecia ele mais. E dado o término com Jane Asher, em questão de menos de 2 meses, ou menos de um mês, Paul McCartney conheceu Linda Eastman. Sim, essa tinha pedigree, essa era da linhagem, não sei se era neta ou bisneta, do fundador da Kodak de Nova York, família de, nossa, milionários, pianista ela era. E aí o Paul McCartney, digamos, encontrou Linda Eastman e foi meteórico, casou-se, teve família e tudo mais. Mas o engraçado é que se você for ver o filho do Paul McCartney, o filho dele com Linda Eastman, ele parece com alguém que era parecido com o Paul McCartney, mas com o Paul McCartney Beatle, o inglês nascido em Liverpool, ele não parece. O filho do Paul McCartney não se parece nem com a Linda e nem com o Paul. É como se ele tivesse sido filho de outro homem, que talvez fosse um pouco parecido com o Paul McCartney. Billy Shears, diziam eles, ser uma pessoa extremamente parecida com o Paul McCartney, parecido, não igual. E que o Billy Shears foi escolhido para substituir o Paul McCartney, e muitos dizem que Billy Shears é o atual Paul McCartney, e com hoje, depois de centenas de cirurgias plásticas, ele consegue manter as características iguais, idênticas do Paul McCartney, dos Beatles. Mas ele era um tanto quanto, quando ele voltou da África, ele era diferente em alguns aspectos, o rosto, a fisionomia. E isso os ingleses não aceitaram. Muitos só diziam, esse aí é um sósia, isso não é o Paul. Como ele muda assim? Paul McCartney, para vocês entenderem, ele era, digamos, baixinho dentro dos moldes ingleses. Paul McCartney, o Ringo Starr, ele era o mais baixinho. O Paul McCartney, ele era menor que o John Lennon e praticamente da mesma altura que o George Harrison, ou um pouquinho mais baixo do que o George Harrison. Coisa de 2, 3 centímetros do que o George Harrison. Nas filmagens, nos vídeos e nas fotos, nos Beatles, era notório esse Paul McCartney. Mas quando o Paul McCartney voltou da África,
E vocês podem presenciar isso a partir do momento da gravação do LP do álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O Paul McCartney ele é o Beatle mais alto. Nas fotos ele é mais alto que o próprio John Lennon. Sim, as pessoas ficaram incrédulas, porque ele era como que antes, em 1966, o Paul McCartney, ele era menor do que o John, ele era praticamente um pouquinho menor que George Harrison, o mesmo tamanho, um pouquinho menor do que o George, mas até 1960, no último álbum gravado deles, né, Rubber Soul, depois do Rubber Soul, se eu não me engano, o Revolver, eles deram a pausa e depois voltaram com o Sgt. Pepper's. E aí surge esse outro, é nesse período que o Paul McCartney e Jane Asher terminam, e aí vocês vão ver ali um Paul McCartney até mais alto em estatura do que o próprio John Lennon, que ele não era antes. Ninguém cresce na fase adulta. Vocês sabem disso. É por isso que existe na Inglaterra o Paul McCartney. E temos o Paul McCartney, o Liverpool, lá de Liverpool, liverpooliano. E esse que muitos ingleses falam, nós não aceitamos. Aí tem. Com a entrevista de Jane Asher, ela mesmo disse, quando ele voltou, ele não parecia ser o mesmo. Entenderam? Isso é comum, meus amigos. Eu citei esse exemplo. Se eu fosse fazer um vídeo citando exemplos, eu ficaria horas mostrando detalhes de tudo. Então, naquele filme O MIB, Os Homens de Preto, vocês observam que é uma forma de deboche, de escárnio. É uma forma de escárnio. Aonde eles falam o que eles falam de uma certa maneira no deboche. Porque se você é uma pessoa consagrada, famosa, e você vai fazer uma denúncia séria, você vai ser morto. Assim foi com Michael Jackson, quando ele estava fazendo o This Is It, que seria a sua turnê. E nas gravações existia o Michael Jackson ali, nervoso, ansioso, e diziam, eles precisam saber da verdade. Eles precisam saber toda a verdade. Lembram disso? E o que acontece? Após as gravações, o Michael Jackson, ele morreu, foi assassinado. E foi bizarro, porque o médico aceitou demais a culpa. Ou seja, né, tudo muito tramado, tudo muito calculado. Então, muitos artistas são assassinados quando esses começam a sair do controle deles. Eles vão e matam. Por quê? Criam uma falsa morte para, de uma certa forma, ocultar. Então, qual que seria a melhor maneira de você fazer uma denúncia? Denunciando, tirando o seu do rumo. Em forma de sarcasmo, em forma de piada, em forma de gozação, mesmo para que você nunca seja levado a sério. E somente poucas pessoas conseguirão captar a sua mensagem. É uma maneira de você se esquivar de possíveis punições. Se você já esteve em grandes palcos, em grandes eventos, festivais. Porque o artista é o seguinte, mesmo que ele não seja, quando você está no meio artístico, que você já tocou, né, em Rock in Rio, se você já tocou nos festivais, né, de rock, você já tocou em todo o Brasil. Se você, mesmo que você não esteja mais na fama que você estava, mas um dia você andou, né, você trilhou pela calçada da fama da vida, sendo uma pessoa onde multidões te idolatravam. Pois bem, você pode até não ser, mas você vai conhecer produtores, diretores,
e você vai estar em contato com uma infinidade de artistas, e esses artistas vão te comentar que ouviram de alguém que presenciou e viu que aconteceu isso ou que alguém falou aquilo e que vai chegar nos seus ouvidos. E que você não vai duvidar devido por quê? Devido a alguém que falou tinha muita credibilidade. E aí o que você vai fazer? Você vai usar essas verdades em tom de deboche, em tom de gozação. Só que esses pessoal, eles ficam com o cu na mão, cagando de medo. Porque se você é um artista, uma pessoa pública renomada, o que acontece? Você não pode falar à vontade. Se você abre a boca, você vai receber a visita dos homens de preto ou você vai ser punido ou até mesmo retirado daqui. Então você tem pessoas que falam e logo tratam de uma maneira, ou em questões de segundos ou instantaneamente, elas começam a sentir medo e elas começam até a parecer loucas, se autocontradizendo para passar para os dominadores, tipo, eu me arrependi, falei, me pus como um louco, como uma pessoa lunática ou como uma pessoa extremista. Porque é aquele negócio, você fala, mas se arrepende. E quando você solta na rede, mesmo que você delete, o que acontece? Pessoas vão ter republicado isso daí em outros meios de comunicação, em outros canais dentro da rede. E aí você precisa, de uma certa forma, se passar por louco, até mesmo se autodebochar ou se autodescredibilizar nesse assunto para não ser punido. Vocês entenderam? Então, vocês têm que entender que mesmo falando por meias verdades, vocês têm que aprender a absorver, porque quem já esteve no meio artístico, eles sabem de coisas. Porque se conhecer alguém que teve contato, alguém que viu, um produtor tal, um produtor disso, um produtor que trabalhou em Los Angeles, Estados Unidos, trabalhou em Nova York, um produtor da Europa, e sempre você, quando você for ver, você tem muita informação chegando. E é aí que você tem que estar antenado para fazer uma leitura que vai muito mais além do que até a razão humana. Eu vou contar a história e que, se você for esperto, você vai entender. Há muito e muito tempo atrás, não muito tempo assim, um grande cantor brasileiro fez o seu pacto com os seres da dimensão do espelho, colocando um grande altar. Sua cadeira e seu palco era um altar disfarçado em homenagem a Baphomet. Essa cadeira, esse trono na qual o cantor sentava em alguns momentos, ele, se você tiver olhos que conseguem ver além da visão, né? Como Lion dos Thundercats dizia, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Se você tem a visão além do alcance, esse grande, mega, hiper, master, power, plus, top cantor, que fez o seu DVD, o seu clipe com Baphomet como um trono ou digamos, a cadeira para ele sentar, separou-se imediatamente de sua esposa e comoveu a todos, porque a esposa não entendia que após, né, uma viagem de família, onde tudo parecia bem, tudo parecia maravilhoso, a pessoa simplesmente volta a outra.
e simplesmente diz: não quero mais, acabou. E aí vocês vão perceber que, opa, como você numa viagem muito parecida com Paul McCartney, você volta sendo outra pessoa. Você é louco? Você chega e fala: olha, foi maravilhosa a viagem, mas eu quero separar. Acabou, tô indo embora, tô saindo de casa. Como se nunca tivesse tido nenhum vínculo afetivo. Que coisa estranha. Depois as coisas vão se ajeitando, quem quer que seja, os dominadores vão dizendo: olha, vamos reajustar as coisas. O choque inicial foi dado, mas vamos reajustar as coisas. Vamos reajustar, quem sabe até não fica bonito também. O casal que separa, mas o amor é tão forte e maravilhoso que pode uni-los novamente, quem sabe um dia. As pessoas não conseguem fazer esse tipo de leitura. Então, para vocês terem uma ideia, o quão vocês têm que ser igual o Lion, o senhor dos Thundercats. Espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. Visão além do alcance. Então vocês percebem que existem essas coisas nesse meio que isso é bizarro para os olhos, incompreensível para os olhos das pessoas que não conseguem ter a visão além do alcance. Mas aí vocês vão perceber a seguinte maneira. Vejam bem. Deixa eu só verificar aqui, tá tudo ok, tá tranquilo. É que eu estou acompanhando aqui se a transmissão tá legal. Então vocês percebem que ser famoso, notório, artistas, modelos, apresentadores e todo esse meio tem algumas coisas que as pessoas não conseguem entender. E quanto maior a sua glória, pode ter certeza, ali algo muito estranho está acontecendo. E você vai perceber que existem esse vai e vem, separações, porque pessoas não reconhecem da noite para o dia a outra. Como eu disse, temos entrantes, como eu disse, nós temos, né, trocas de almas, e nós temos até clones substituindo pessoas. E aí, a pessoa do convívio íntimo, ela de uma certa forma estranha, como a esposa deste cantor disse: poxa, eu não estou entendendo ele. Nós tivemos uma viagem, foi tão maravilhoso, nos amamos, em família, estávamos tão felizes, como que a gente chega da viagem, a pessoa simplesmente sai de casa e diz que não quer mais nada. Não existe lógica, nem parece ser a mesma pessoa. Vocês entendem como funcionam as coisas. Por exemplo, você não vê lá o chefe estadista, o bonequinho, né, o laranja aqui do Brasil, brincando, zombando, falando verdades ocultas, zombando mesmo na cara do povo, porque sabe que se abrir um pronunciamento oficial, como ele já o fez no começo da pandemia, descredibilizando a pandemia e tentando reafirmando algo a respeito, e a mídia caiu massacrando, detonando essa pessoa, que hoje ela pode falar até que já foi na lua, que todo mundo vai dar risada na cara e falar: não, na hora que chegar as eleições a gente tira esse palhaço. Porque a pessoa passou a ficar como louco, como maluco. Então, o que acontece? Como o chefe estadista brasileiro, ele pode falar o que quiser, em tom de deboche. Mesmo ele falando sério, vai ser em tom de deboche, porque já perdeu a credibilidade. Agora, se ele abre um pronunciamento... Já imaginou abrindo um pronunciamento oficial? Tan, 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 tan. A partir de agora, o pronunciamento do senhor excelentíssimo presidente da república, blá, 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 blá. E ele faz um pronunciamento, fala umas coisas bravas. Aí o pessoal vai pedir impeachment dele. Fala: não, já passou do limite. Já passou do limite.
Vamos tirar esse maluco, pela primeira vez, um louco, débil mental, maluco assumido na presidência de um país. Então é mais fácil você falar brincando, rindo, fazendo gozação. Não, gozação. Né? Igual o Trump era um que falava, não existe aquecimento global coisa nenhuma. O Trump falou muitas coisas em torno de gozação. Porque se você abre um pronunciamento, você morre. Se você abre um pronunciamento, você morre. É verdade. Então é melhor que você seja taxado como louco, maluco, débil mental, porque assim você pode falar coisas que poucos vão entender. E o que, por exemplo, nesse vídeo, essa pessoa, ela fala de coerente que você colocou no seu post do seu Facebook, Marcelo? Por exemplo, naves, né? Para uma pessoa que é leiga, uma bola desse tamanho é uma nave para ela. Nós somos monitorados o tempo todo. Existem vídeos onde o céu se abre e descem esferas, que elas partem de uma outra dimensão ou de um outro lugar desconhecido. E o que acontece? Muitos vídeos são fakes e alguns são reais, mas com a evolução da tecnologia, e isso foi feito de propósito, hoje em dia eles fazem isso para confundir o real com o que é criado. Sabiam disso? A acessibilidade à tecnologia, a grandes programas de edição, elaboração, isso serviu também para confundir as pessoas e acobertar os verdadeiros vídeos, que hoje parece tudo tão real que você não consegue distinguir. Você não consegue distinguir um vídeo real de um falso. Então, tudo vai ficar na escala de falso, sem credibilidade. E aí, o que acontece? Nós temos as esferas. Vocês veem esferas andando, fazendo movimentos, fazendo curvas. Essas esferas, elas são naves extraterrestres, digamos assim, ou são drones deles. São os drones dos extraterrestres. Eu recebi a mensagem de um amigo que diz o seguinte, ele colocou aqui, ó, 2 dias antes do Natal, vi uma nave pequena não tripulada, tipo drone, com luz vermelha e do lado uma verde. Ela ficou em volta elas ficaram em volta numa formação de nuvens. Aí ela ficava fazendo zigue-zague. Depois as nuvens ficaram como uma coloração, avermelhado por algum tempo. Trabalho de porteiro num prédio em Votuporanga, São Paulo, à noite às 22 horas, das 22 horas às 6 horas da manhã. Era 1h da madrugada, mais ou menos. Vi outra há uns 15 anos ou mais no horizonte de uma cidade daqui de perto, São José do Rio Preto. Vinha vindo de uma palestra de um entrante com o nome de Carlos, de São Paulo, capital. Segundo foi dito, esse Carlos se jogou no meio da linha do trem e depois seu corpo foi arrumado, o espírito saiu e entrou em outro corpo, em outro. No início da palestra, essa pessoa quis fazer uma prece, igual a uma prece durante no início da palestra, essa pessoa quis fazer uma prece. Durante a prece, viu o seu rosto ficar igual a uma massa fermentada, aumentava e diminuía, e numa cor que ia do violeta azul ao cobalto. Na volta a Votuporanga, São Paulo, vi no horizonte uma nave com luz vermelha. Então eu recebi isso daqui de um amigo, né? Essas esferas que vocês veem são como drones, são monitoradores, naves de monitoramento. Elas nos monitoram globalmente o tempo todo. Ah, Marcelo, para com isso, cara. Tu é muito maluco. Como é que esses pilotos, comandantes de avião nunca falam nisso? Ah, eu tenho a resposta para você. Eu tinha um amigo, eu não tenho mais, porque esse amigo desfez amizade comigo, porque ele se ofendeu, porque como eu trabalhava com informática, assim, com muita afinco, eu, por motivos particulares, decidi não mais atendê-lo. Mas eu atendi essa pessoa por 4 anos.
E ela me deu muito serviço, não posso negar isso. Essa pessoa de Brasília, que mora em Uberlândia. E um dia eu estava na casa dele, estava a irmã dele, vindo de Brasília. Pessoal lá em Brasília, um tanto quanto cheio da grana. E ele comentando, olha, o Marcelão, ele acredita em alienígenas, ele fala que vê assim, 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 assado. E a irmã falou, olha, leva ele aqui na casa do tio fulano, que ele vai ouvir muitas histórias do tio fulano. E o tio fulano, ele simplesmente era um comandante aposentado da aviação comercial brasileira. Comandante aposentado. Eu fiquei doido. Falei, opa, me leva lá, me leva lá. Infernizei ao ponto de nós irmos. Chegando na casa deste senhor já idoso, a pessoa apresentou-me e iniciou o assunto. E ele falou tantas coisas que eu vou dizer para vocês ficariam de pelo do braço arrepiado de tudo que eu ouvi desse comandante aposentado. E eu disse para ele, falando, né, pelo nome dele, senhor, né, por que que os comandantes da aviação nunca falam nada? Eles negam, eles dizem que nunca viu, nunca ouviu nada. Ele disse, meu filho, nós da aviação comercial passamos periodicamente por testes psicológicos. Porque para você pilotar, conduzir uma aeronave com centenas de vidas a bordo, você tem que estar com o seu psicológico equilibrado, mentalmente saudável, porque você vai conduzir uma aeronave com centenas de pessoas ali vivas dentro. Então, você nunca deve relatar coisas que seja fora da caixinha. Você tem que mentir para os psicólogos, porque eles perguntam, os psicólogos perguntam se você já viu anomalias no céu ou se você viu essas coisas. Ele disse que conheceu um que falou, não, eu vi uma nave espacial. Para mim aquilo era uma nave espacial. Ele disse que esse cara afirmou para o psicólogo que ele havia visto uma nave espacial voando rente ao avião. Ele foi afastado. Ele foi afastado e ele foi diagnosticado como inabilitado para exercer a função devido ao grau de... Peraí que o mosquitinho picou aqui perto do meu olho. Por ele exercer uma função de tamanha responsabilidade, aonde ele estava na função de carregar centenas de vidas de pessoas dentro de um avião. Então ele foi afastado. Ele foi colocado como inapto. Como que o cara falou que ele viu uma nave espacial voando junto do avião? Isso é coisa de louco. Então eles, de uma certa maneira, mentem para manterem seus trabalhos, manterem a sua função. Era isso que ele me explicou, esse comandante. Ele disse, eu menti todas as vezes. Porque nós vemos, sim, principalmente em voos noturnos. E ele relatou me dizendo, meu filho, uma vez eu estava voando com um avião, fui fazer uma linha internacional, um homem culto, tinha uma biblioteca gigantesca. O cara foi me explicar de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Você vê a mente do cara assim, um cara extremamente culto, digamos assim. Me contando que lá, quer ver, eu me lembro, ele me contou que, não sei se foi na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, ou na Primeira, eu não sei se foram os aliados, colocavam jipes de papelão, soldados de papelão para enganar Hitler, uma coisa assim. Ele me contou umas histórias muito interessantes, que ele lia muito. E ele me contando, falava vários idiomas, e ele contando que indo para a Europa, em pleno oceano, acho que é Atlântico, que é o que divide a América da Europa, diz ele que estava sobrevoando, de repente ele viu uma pirâmide. Falou, meu filho, eu vi uma pirâmide de ouro, porque para mim aquilo era ouro.
E ela era cheio de luzes e cristais. Ela estava parando no ar. Eu com o avião, a tripulação, as pessoas, tripulação é quem trabalha no avião, os comissários, né? Então não é tripulação, os passageiros, todos dormindo, com aquela janelinha fechada, o avião de noite, ali, e ele, né, e o companheiro dele, eles viram uma pirâmide brilhosa, não tinha nuvens e o céu estava aberto. E diz ele assim que tinha uma pirâmide lá em cima, pirâmide flutuando. E ela se fazia círculos assim, ó. Ele avistou, foi vindo o avião, e ele, receoso, porque tinha centenas de pessoas dentro do avião, e ela estava girando, ela era dourada. Por que ele fala que era dourada? Porque ele dizia que era noite de lua cheia. Então, ele falou assim, você viu o oceano assim, você viu o mar assim longe, você viu o horizonte. Estava muito iluminado mesmo o céu. A lua bem grandona, gigante, então estava assim, aquela luz de lua cheia. Bem, digamos, na luminosidade permitida que você consegue ver. E ela estava lá assim, ó, flutuando. E o que é mais impressionante, ele fala, ela tinha como se fosse cristais gigantes e tinha luzes, e ela estava girando. Era uma pirâmide, assim. Ela girava. Ela tinha os 4 lados e de repente ele fala que conforme o avião ia passando lateralmente, mas isso estava a quilômetros dele, a pirâmide simplesmente ela fez assim, ó, ela mudou de posição para ir. Quando ela mudou para ir, ele diz a ela que ela era oca. Diz ele que ela era oca. Não tinha nada, só tinha as paredes laterais e foi embora. Isso são apenas uma das coisas, de dezenas de coisas que ele falou para mim. Ele disse coisas que nunca vocês ouviram até hoje aí, pessoal da ufologia falando. E ele falava, a gente avistava isso e sabia que tinha que ficar calado. Pousava o avião, descia o avião como se nada... Tudo bem, Bia? Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Não vê esses aviões sumindo, desaparecendo em alto mar? E em alguns casos eles colocam aí uns pedaços de avião lá para falar que são os destroços foram encontrados. Alguns nunca mais nem são encontrados. Não é assim. Então foi aonde eu digo para vocês, somos monitorados o tempo todo. Essas esferas que vocês veem às vezes fazendo zigue-zague, aumentam luz, diminuem, umas andam, isso são o que? São o que muitos, um leigo chamaria de naves, mas são esferas ou são como seriam os drones dos extras terrestres. Então vocês vão perceber o que? Sobre a ferramenta V, vocês estão vendo que os principais líderes e artistas não estão tomando em público. Mesmo porque naquele vídeo que eu fiz essa semana, eles foram flagrados simulando com agulhas que entravam dentro da seringa, agulhas vazias ou seringas sem agulhas. Houve uma grande denúncia mundial. O porquê que as autoridades, porquê que as pessoas que, né, se vão fazer uma campanha publicitária vão tomar, o porquê que essas pessoas, né, digamos assim, não que seriam os garotos propagandas, eles não estão tomando, estão simulando algo que não é real, mas para o povo se lascar. Não que as pessoas vão virar jacaré imediatamente, porque eu já expliquei isso em vários vídeos agora passados, de 2 semanas para cá. Existe um projeto oculto, um acobertamento sobre a ferramenta V, que isso pode vir a aparecer em gerações. Até mesmo abordamos sobre a possibilidade de um apocalipse zumbi, onde até mesmo o Pentágono
que é um dos órgãos, se não o mais sério órgão militar e, digamos, político dos Estados Unidos, tem um plano associado a como lidar com uma possível, digamos, a um apocalipse zumbi, onde as pessoas se tornariam monstros? Por que que o Pentágono então teria isso? Para zombar das pessoas? Por que que uma instituição tão séria, tão poderosa, iria, de uma certa forma, agir assim? Para ser descredibilizada, motivo de zombaria, ou porque existe a possibilidade de um dia isso acontecer e ser real? Mas aí eles embaralham as cartas, como na possibilidade de as pessoas se tornarem zumbis por um vírus ou bactéria. Aí já colocam galinha, colocam zumbis espaciais, porque eles querem, de uma certa forma, pegar um assunto sério e colocar outros que possam parecer deboche ou até mesmo insano aquilo estar ali. Entende? Você pegar um assunto hiper sério e colocar algumas bobeiras para descredibilizar até o público falar, isso é palhaçada deles. Vocês conseguem enxergar além disso? Então, por exemplo, uma pessoa fala, as pessoas estão virando jacaré, vão, de uma certa forma, quebrar pedra, construir pirâmides. Nós sabemos o quê? Que existem, no vídeo de ontem, se você assistiu sobre a Biblioteca Vaticana, você vai entender que o quê? Você vai entender que existem humanos que são feitos de escravos, de reptilianos. Isso é real. Isso é real. Trabalham como escravos e muitos acabam virando até sacrifício deles. Desses que são considerados os malevolentes. Mas, eu digo para vocês, mostre uma verdade misturada a 2 ou 3 mentiras. Ou pegue 3 verdades, mostre uma sendo extremamente lúcida e 2 você deturpe elas, colocando no modo chacota ou deboche para você começar a tirar o seu da reta. E pode acontecer que aquele que sente que falou demais ou fala demais, esse começa de uma certa forma a se autodescredibilizar para não sofrer as consequências. É a mesma coisa daquele que fala demais. Você conhece um cara que pertence ao sistema dominador, você ouviu alguém que conhece aquela pessoa falar algo dela e você fala dela como se você fosse um fofoqueiro, e depois você sabe que, mesmo você nunca tendo conhecido ou visto aquela pessoa, você pode ser punido pelos que estão com aquela pessoa por você ter falado demais. Então vocês aprendam a enxergar o mundo e a ver, fazer leituras, como Lion, Senhor dos Thundercats, dizia: dê-me a visão além do alcance. Enxergue além do alcance da 3D. Porque tudo, até mesmo quando parece um grande deboche, um grande escárnio, existem verdades por trás disso tudo. Então, é isso que o sistema dominador ele quer, que você descredibilize tudo. Ele quer que você perca a fé e a confiança em tudo e que você até se sinta ofendido. Então, como por exemplo um vídeo desse, eu vejo e analiso que mesmo em tom de deboche, a pessoa solta pérolas gigantescas misturadas com algumas, digamos, desinformações, mas que depois você vê o comportamento totalmente um comportamento de temer. E eu vou dizer, a pessoa quando ela passa a temer, sentir medo e ela é pública, ela não demonstra que está com medo, porque eles são vestidos em máscara o tempo todo. Esse pessoal é mascarado o tempo todo e muitos deles nem são eles. São almas vazias, são almas trocadas e muitos nem são clones. Mas no caso dessa pessoa, né, eles não vão perder tempo em criar um clone para uma pessoa dessa, mas obsediando-a, digamos, né, como um espírito ou um ser, um poder, um controle mental, eles usam essas pessoas também. Então basta você parar para crer e analisar e ver sentido aonde parece tudo ser uma grande loucura,
um grande deboche e escárnio. E é por isso que eu estou aqui, para ajudar a vocês a enxergarem além do alcance, para vocês aprenderem a analisar. E mesmo onde tudo parece ser tão, digamos, debochado, abusivo, vocês conseguem enxergar o oculto ali por trás. Isso é a leitura energética. Você não lê o externo, você lê além do alcance do que está ali. Tá bom? Espero que vocês, meus amigos, vocês entendam o que eu quero dizer com este vídeo e aprendam a analisar o pré, o atual e o pós de todas as situações. Você vê o atual e depois você vê o pós e você faz cruzamentos de informações e até comportamentais. Um forte abraço, muita paz e muita luz. Não se esqueçam de deixar o seu like nos vídeos, nos canais, se inscrevam, apertem o sininho para serem notificados, caso contrário não serão. E pessoas que não estão inscritas não são notificadas também. Então preste atenção nisso. Muito obrigado, fiquem todos em paz, que o universo conspire a favor de todos e um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e fiquem todos em paz. Tchau, tchau, meus amigos.